Eu começava por alguma coisa que o Leonardo disse. O Leonardo não é um perigoso escrevista, como sabem, e, no entanto, chamou a atenção para a realidade nos Estados Unidos, ou seja, daquilo que é a criação de uma atmosfera virtual. Ou seja, para sermos claros, qual é o modelo demagógico, o modelo mais populista e mais perigoso? É tentar convencer as pessoas de que existe uma realidade que não corresponde, de facto, àquilo que está a suceder e depois propor às pessoas um tratamento para essa pseudo-realidade. Como se fosse um remédio. Dizem, tomem lá um paliativo. Até pode ser uma Smartie. Dizem, tomem lá uma Smartie porque convenceram a pessoa que a pessoa está com hepatite e a pessoa não tem nada. Depois dão-lhe um remédio, que é uma Smartie. A pessoa come aquilo e, de facto, eu sinto-me bem. Portanto, fica convencido que foi curado por um remédio que lhe é proposto e que nada tem a ver com a realidade. E esta, de facto, é a grande dificuldade com que todos nós, cidadãos, nos debatemos hoje. Parece importante, que foi bastante sugestivo, percebermos que aquilo que aqui hoje se disse, por exemplo, que a Ana contou e que o Leonardo confirmou, é importante que tenhamos a consciência do que tem sido o trabalho que tem sido feito em Portugal, que tem sido feito no Norte, que tem sido feito na cidade do Porto e que nos permitiu atingirmos patamares de resiliência muito importantes no setor privado. Há uns anos atrás, se nós recuarmos, e não temos que recuar muito tempo, podíamos recuar a 2010 e 2011, independentemente das políticas da cidade, das políticas públicas, do Estado, do Governo, era muito improvável estarmos, apesar de tudo, numa situação como estamos. O que se tem demonstrado é a enorme resiliência da sociedade civil, dos empreendedores, e pela primeira vez, depois do 25 de Abril, começamos a perceber que, de facto, a elevada formação dos mais jovens lhes permitiu, num momento de crise, em que as oportunidades de encontrarem emprego para a vida, ou até um emprego estável nas empresas tradicionais, se substituiu por uma necessidade, que também foi uma oportunidade de começarem a fazer-se à vida e serem empreendedores. E esta realidade é uma realidade que muitas vezes não é palpável quando nós ligamos a televisão, lemos os jornais e tudo mais. E esta dislexia entre aquilo que é a realidade que nós hoje vivemos e que aqui foi assinalada, e que é assinalada por números, e aquilo que de facto nos é servido, é particularmente preocupante. E é preocupante porquê? Porque nos pode levar a entrar em fase de dúvida, numa fase em que nós devíamos ter confiança. E confiança não é arrogância, não é termos a ideia de que o que estamos a fazer somos os melhores do mundo. Não somos, com certeza. Nós começamos muito tarde a ter empresas tecnológicas. Nós estamos a passar um período de adaptação em que algumas das nossas empresas, vejam bem os setores tradicionais. Desafio as senhoras e os senhores a verem o que se disse há 10 anos atrás sobre o calçado, sobre o têxtil, sobre a confecção, sobre os móveis, sobre, reparem bem, pensem bem, o discurso já nessa altura era um discurso de dizer que tudo isto vai acabar. Vejam hoje, pensem apenas na indústria do calçado para dar um exemplo. Aquilo que nós conseguimos, apesar de tudo, foi começar a vender luxo, que é a coisa melhor que podemos vender. Mas isto, pensem bem, contrasta com o discurso da época. Agora, subitamente, a mesma coisa está a acontecer nas cidades. Aparentemente, a única preocupação que todos nós temos, ou que devemos ter, é relativamente ao turismo, à gentrificação, à pressão do trânsito, ao facto das cidades estarem mais vivas. Naturalmente, se uma cidade tem mais atividade económica, seja ela qual for, naturalmente tem mais pressão. E isso obriga, naturalmente, a políticas que contrabalancem e equilibrem essa pressão. Em qualquer circunstância, eu digo muitas vezes, uma cidade, o que é hoje, uma cidade é um pouco como um centro comercial.
É muito parecido. Aliás, os centros comerciais tentaram emular as cidades, criar espaços perfeitos e criar um espaço perfeito, onde por acaso o estacionamento era ótimo, onde a zona de alimentação era bestial, onde a segurança era ótima, onde nós sabíamos facilmente onde é que identificávamos as áreas de negócio e as áreas de atividade. Vocês todos conhecem os centros comerciais e conhecem alguns à volta do Porto. Aqueles que têm mais sucesso, quais são? São aqueles em que nós temos mais dificuldade em chegar lá por causa do trânsito e sair por causa do trânsito. Aqueles que não têm sucesso, pois esses estão vazios. Lógico. Não há obras, não se viram fazer lojas novas, não há ninguém. É muito confortável andar lá, mas nós não podemos ir. E, portanto, nós temos que ser capazes de compreender que há sempre um preço a pagar pelo sucesso. E há sempre uma oportunidade que resulta de nós sermos capazes de gerir o sucesso. Aquilo que se tem feito em termos de atração de investimento, através da Invest Porto, e a Ana tem sido de facto, já perceberam que temos uma pessoa competente e temos uma equipe competente e temos gente competente, é um trabalho de facto invisível. É um trabalho que nós não podemos promover da mesma maneira que temos que promover outro tipo de atividades que na cidade são fundamentais. Quando nós queremos promover algumas atividades, nós aquilo que procuramos é ir diretamente ao mercado, ao consumidor final. Quando nós quisermos que a cidade do Porto fosse visitada por turistas, e depois podemos discutir se acham isso importante ou não, mas tenho a certeza que há 5 anos era isso que nós queríamos, aquilo que nós queríamos ir era ao retalho. O que nós queríamos era ter uma marca que nós desenvolvemos, que fosse facilmente reconhecida, que utilizasse os recursos que nós tínhamos, os recursos da nossa população, da nossa enorme capacidade de adaptabilidade, da competitividade da cidade, da sua herança arquitetónica, de sermos uma cidade segura. Era isso que nós precisávamos de promover. E isso exigia, de facto, que nós puséssemos quase placares a dizer o que queremos fazer. Nós aí tínhamos que ser, de alguma maneira, exibicionistas. Não era ser só festa. O objetivo era que nós tínhamos que nos dar a conhecer no retalho, porque quem toma essa decisão são pessoas individuais, são consumidores individuais que, de alguma maneira, foram chamadas a atenção para uma cidade, assim um bocado, uma cidade do Asterix, que, de repente, no meio de cidades de 2 e 3 milhões de habitantes, conseguiam demonstrar que tinham a Casa da Música, que tinham São Alves, que tinham os prédios, que tinham tudo. A atração de investimento é exatamente o contrário. Quando nós estamos a trabalhar em políticas de atração de investimento, nós não podemos ir ao retalho. Nós não podemos dizer abertamente aquilo que fazemos. A Ana Teresa não pode, está proibida, de dizer quais são as 117 empresas com quem a Invest Porto esteve a trabalhar. Só os podemos anunciar, se eles deixarem, quando eles cá se instalam. Esta noção é absolutamente crucial para compreenderem qual tem que ser a estratégia de atratividade de uma cidade. Nesta questão, o segredo é a alma do negócio. E por isso é que algumas pessoas ficam surpreendidas quando de repente se diz assim: olha, a Euronext vai instalar no Porto, que é uma multinacional, o segundo maior centro a seguir a Paris. E por acaso já não são centros de atendimento de baixo valor acrescentado. E por acaso a cibersegurança vai ficar no Porto. E onde é que estava antes? Estava em Belfast. Mas isto só pode ser feito se nós formos absolutamente consequentes relativamente à criação de um ecossistema competitivo. Os poderes públicos, e eu aqui estou a representar os poderes públicos, o que é que têm que fazer? Em primeiro lugar, têm que tentar contrariar o que são as políticas públicas que mais nos preocupam. A imponderabilidade. Um dos grandes problemas portugueses não é a taxa elevada de impostos, não é a legislação do trabalho, não é o IMI, nem a lei do arrendamento. É o facto, e todos nós sabemos, e todos nós temos a sensação, que aquilo que hoje é lei, amanhã pode deixar de ser. E sendo depois de amanhã mudado, pode afetar o nosso dia de hoje. E aquilo que as cidades têm que tentar
é contrabalançar esta tentação horrível dos portugueses de estarem permanentemente a mudar nas suas políticas. Ou seja, nós temos nesse aspecto que ser um relógio suíço, para usar o termo do geneviano, ou zuguiano, o que o Leonardo usou. Temos que persuadir quem cá vem que a nossa política não é errática, que temos uma estratégia, que temos um plano, e é por isso que quando nós falamos na zona oriental da cidade e em políticas integradas para a zona oriental da cidade, não basta falar nelas. Quando nós desenvolvemos, e está, como sabem, o projeto em curso já foi aprovado, um terminal intermodal, ou vamos fazer um matador, ou dizemos que temos duas ARUs desenvolvidas em que há, como sabem, benefícios fiscais. Estas condições são condições que têm que ser umas integradas com as outras. Não nos interessava nada ter tido algum destes projetos prontos há 6 anos atrás, antes de mim. Não era possível. Não era possível porque não faria sentido e seria a contravapor. Ainda há dias aqui, hoje de manhã, a ler um jornal, vi que uma malta que é aqui próximo, não vou dizer qual, um grande investimento e fantástico, está mais ou menos desertificado, tem uma piscina toda suja, tem um parque de estacionamento abandonado e ninguém vai saber o que é que vai fazer. Porquê? Porque essa é exatamente a política da construção de investimento público que não interessa. O investimento público, que é fundamental, tem que obedecer a estratégias. O investimento público em si não nos serve de nada. Não é mais do que um instrumento. O instrumento público deve ser alguma coisa que tem que ter um fator de multiplicação. Vejam bem o que aconteceu com a Sociedade de Reabilitação Urbana. Eu hoje estive numa Assembleia Geral da Sociedade de Reabilitação Urbana e fiquei a saber um número verdadeiramente extraordinário que nos foi apresentado. Se considerarem todo o investimento público que foi feito pela Sociedade de Reabilitação Urbana, desde 2005 até 2017, e todo o IVA que foi cobrado às operações privadas nessa área de reabilitação urbana, o IVA cobrado pelo Estado aos privados, cobre todo o investimento público. Mas porquê? Porque isto foi feito de uma forma planificada, foi feito de uma forma estruturada. A questão do investimento é exatamente a mesma coisa. Ou seja, aquilo que tem que ser feito é o que é que nos compete a todos nós, mais aos poderes públicos, mas também aos poderes privados, também à universidade. É perceber que temos que construir um ecossistema. Construir um ecossistema é um pouco como ir ali a uma loja de animais e comprar um aquário. Claro que nós também podemos comprar um daqueles vasos redondos, assim, meio abalados. Normalmente já compraram para os vossos filhos ou para os vossos netos. Metem-se lá dentro os peixes, alimentam-se durante 3 dias, depois um dia acorda de manhã e os peixes estão a flutuar e mortos. A construção de um ecossistema é exatamente ser capaz de construir um aquário, que é reprodutivo, em que a água se limpa, em que há uns peixes, não precisam muito disso, mas que limpam os vidros, e aos outros comem as fezes dos outros, e às tantas começa a ter um ciclo que permite que, de facto, os peixes lá cresçam. Se o aquário for muito bom, os peixes, que são as pequenas empresas, vão ter uma taxa de mortalidade infantil menor. Depois vão crescer e depois vão se comer uns aos outros. Mas isso, enfim, o Bertolt Brecht explicava. Mas a verdade é que, se o aquário for muito bom, alguns dos peixes vão lá pôr ovos. E dos ovos vão nascer outros peixes. Se nós formos capazes de fazer isso, as políticas públicas estão bem feitas. Desde que a política pública não mude. E de repente não diga, este aquário não é bom, agora vou comprar outro. Tira os peixes, põe-nos num copo, vai substituir outro. Quando olhar os peixes morreram, gastou-se imenso dinheiro e não valeu a pena. O investimento reprodutivo é fundamental. Nós não precisamos de investimento estrangeiro porque queremos investimento estrangeiro. Nós queremos investimento estrangeiro porque já percebemos que nós não somos capazes, e não somos só nós, os suíços não são capazes, os holandeses não são capazes, os irlandeses não são capazes. Nós não somos capazes, em circuito fechado, de gerar recursos suficientes para criar o quê? Emprego,
conforto, qualidade de vida. Nós precisamos do investimento estrangeiro, do investimento privado, para quê? Exatamente para melhorar a qualidade de vida. E a única coisa que nós devemos perceber, que é muito difícil, é, em primeiro lugar, tudo aquilo que pudermos descomplicar, devemos descomplicar. Tudo aquilo que nós pudermos fazer para melhorar a capacidade que as empresas têm para combater a mortalidade infantil pulmonar assinalada, que ainda assim é importante, devemos fazer. E depois o que é preciso? É congregar todas as instituições. Quando se fala, e eu falei muito há 4 anos atrás, no desenvolvimento em rede, em falar com as universidades, com o Politécnico, com as empresas, falar com outras cidades, procurar parcerias, criar condições ambientais, era exatamente, e é exatamente neste sentido. Agora, estejamos absolutamente certos de uma coisa. A cidade, todas as cidades têm dores de crescimento. Todas as cidades têm dores de crescimento, como têm as nossas filhas e os nossos filhos. E sempre que nós iniciamos um projeto novo ou alguma coisa nova, porque é novo, há dores de parto. Não vale a pena, nós podemos imaginar que podemos ter ao mesmo tempo sol na era e chuva no Natal. Não é possível. No mesmo dia. Pode acontecer de vez em quando. No Porto diz-se, se calhar o Leonardo não sabe, as bruxas estão a pentear-se, que é quando está sol e chove ao mesmo tempo. Mas isso só acontece uma vez por ano. E, portanto, nós o que temos que ser absolutamente é consequentes nas políticas e temos que dizer assim, de facto, aquilo que nós pretendemos é que... O que é que nós pretendemos que a cidade do Porto volte a ser? Volta a ser uma cidade vazia, como era há 10 anos atrás, em que a gente aqui saía aqui do Palácio da Bolsa, eu estava aqui já há 10 anos atrás, eu, para atravessar daqui para o Parque de Estacionamento, não via ninguém, até tinha medo. Ou queremos voltar a quê? É isso que nós queremos? Será que o nosso conforto é nós estarmos desacompanhados? Ou será que temos que nos habituar? Estas opções são as opções fundamentais. E a questão do investimento, a questão da atração do investimento depende também da nossa resiliência enquanto cidadãos. Ou seja, das nossas opções de criação de oportunidades. Nós, há 5 ou 6 anos atrás, os nossos filhos da minha geração, para procurar emprego, o que é que faziam? Iam para fora. Emprego qualificado. Nós tivemos um surto de imigração de emprego qualificado que nunca tinha sucedido, porque os surtos de imigração tinham sido de emprego não qualificado. Se nós quisermos de facto que eles voltem e que os amigos deles cá se instalem, nós não podemos ter receio das dores de crescimento. E, acima de tudo, também não podemos dizer assim, não, nós só queremos aqueles que, por acaso, cá viviam, que falam à moda do Porto, que são adeptos do futebol do Porto, ou do Salgueiros. Temos que compreender que a cidade não é isso. E reparem, a cidade nunca foi assim. Se nós percebermos o que aconteceu com a conquista de Ceuta, basta pensar quantos estrangeiros não viviam cá. Se nós pensarmos naquilo que foi o desenvolvimento do vinho do Porto, basta ler as marcas. Se nós virmos o que foi o crescimento da cidade em finais do século XIX, quando esta cidade esteve à frente do desenvolvimento do país, quem é que criou? As fábricas de botões chamavam-se, e de linhas chamavam-se como a Coates and Clark. Era algum português? Não era. E essas pessoas foram capazes de chegar cá e de se integrarem. Vejam os nomes, os vanzeleiros, vejam os nomes das ruas. A cidade o que tem que ser capaz é de fazer dessas pessoas seus cidadãos e de não perder os hábitos e de perceber que eles gostam de nós. Mesmo como alguns ingleses, ao fim de 5 gerações, continuam a falar assim, mas mesmo assim, falam um pouco inglês, assim, um pouco à moda do Porto, e nunca foi um problema. Portanto, nós não podemos ter medo daquilo que queremos ser. O futuro e a capacidade que nós temos de competir com as outras cidades muito maiores, como o Leonardo dizia, ou como a Teresa dizia, cidades que provavelmente são 20 vezes maiores que nós. E nós, por acaso, às vezes conseguimos ganhar. Nós temos que ter esta capacidade de adaptabilidade. E a adaptabilidade de uma cidade depende de não ter medo de si própria. Se tivermos medo, não vamos lá.
Nós, por exemplo, porque é que nós na confecção, aqui na região norte, conseguimos vencer as barreiras do desafio da mão de obra barata no Extremo Oriente? Porque nós conseguimos adaptar as nossas linhas de produção e conseguimos fazer com produtos que os italianos encomendam à China. Os chineses demoram 6 meses a mudar uma linha de fabrico e demoram 3 meses a ter a mercadoria cá. Nós aqui chegamos ali a Famalicão, em 3 dias conseguimos adaptar a mudança do produto e em 6 dias estamos na Europa. Isso tem valor. E isto podemos levar também às novas tecnologias. Esta nossa enorme capacidade que nós temos de mudar, de nos adaptarmos. Mas se tivermos medo da mudança, como é que nós nos vamos adaptar? E, portanto, aquilo que eu vos queria dar nota é que a questão do investimento na cidade, naturalmente feita pelos de cá, mas também feitos por aqueles que são de lá, a conjugação de esforços entre empresas, aquilo que o Leonardo dizia, aquela ideia de que as nossas startups vendem para o mercado nacional, não é verdade. É uma mentira. Aquela ideia que nós somos uma cidade mercantilista por natureza. A cidade mercantilista é uma cidade que acredita em quê? No livre comércio, na abertura dos mercados, na porta aberta. Foi sempre assim. Nós estamos na casa, esta casa, onde nós estamos, a Associação Comercial do Porto, tinha como princípio estatutário o princípio do livre cambismo. Nós, se não soubermos adaptar a cidade ao livre cambismo, se tivermos medo que isso nos empregue subitamente de alguma coisa que não é nossa, e não percebemos que, apesar de tudo, nós temos a capacidade de abrir a cidade, e apesar de tudo sermos nós, sermos genuínos, temos o caminho fechado. Se nós formos capazes de acreditar que, mesmo abrindo as portas, que mesmo vindo para cá os novos vanzeleiros, e os novos Sandmans, e os novos Offleys, que nós, apesar de tudo, vamos ser nós, eu acho que aí temos um caminho a cumprir. E temos uma oportunidade. E depois já não vamos chorar para os nossos filhos terem que ir lá para fora, onde eles são os vanzeleiros de lá. E têm muito menos oportunidades do que elas têm cá. Muito obrigado.